Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Essa é a mensagem de número 40, na primeira carta aos Coríntios. Pregamos 40 mensagens já aqui no Expondo, na sequência. Eu acredito que uma parte de vocês acompanhou desde o início. Então, também muito obrigado por isso. 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 5 a 12, os planos de Paulo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até mim aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora, irá, porém, quando tiver oportunidade. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo a iluminação do nosso Deus para esse momento. Pai amado, nós sabemos que teu servo, o apóstolo Paulo, podia fazer planos, mesmo que ele soubesse que tudo estava nas tuas mãos. Nos ajuda a entender essas verdades, que tu és o Senhor da providência, que tudo irá acontecer conforme o Senhor já designou, mas que, por outro lado, o Senhor nos chama a planejar, a pensar no futuro, tomar medidas, fazer escolhas. Nos ajuda a viver essas duas verdades plenamente em nossa vida, para que sejamos cristãos maduros e alcancemos aquela perfeição que o Senhor quer para nós aqui nesse mundo. Nós oramos também pela nossa pátria, oramos pelo nosso estado, nossa cidade, pela tua igreja que aqui se reúne, que o Senhor queira abençoar os pastores. Oramos pelas pessoas que têm sofrido com a pandemia, com as restrições, com as dificuldades financeiras, que tua boa mão esteja sobre todos eles. E mais uma vez pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra e aplicar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós entramos na parte final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele revela alguns dos planos que ele tem para os membros da igreja. Num certo sentido, é uma iniciativa ou uma expressão do carinho e da confiança que o apóstolo Paulo ainda tinha na igreja de Corinto, ou tinha pela igreja de Corinto, pelos membros da igreja, apesar da tensão que havia entre eles, porque não é para todo mundo que a gente revela o que pensa fazer, ou nem os motivos pelos quais a gente planeja fazer determinadas coisas. Então, o fato de que no fim da carta, uma carta que tem alguns momentos tensos, o apóstolo Paulo abre o seu coração e diz quais são os planos que ele tem, isso serve para quebrar um pouco a tensão que havia entre ele e a igreja e, de uma certa forma, preparar a visita que Paulo tem em mente para fazer. Na carta, Paulo havia tratado de muitos assuntos cruciais para a vida da igreja, e esses assuntos chegaram a ele de algumas maneiras. Apenas para que nós tenhamos o quadro maior, Paulo esteve, no capítulo 18, livro de Atos, nós lemos como Paulo esteve na cidade de Corinto, onde pregou o evangelho, plantou uma igreja ali. Ele deve ter ficado uns dois anos, talvez, ali na cidade de Corinto, preparando a liderança e movendo-se depois à frente para plantar mais igrejas em outros locais, como era a sua prática. E algum tempo depois ele tem notícias de que as coisas não andam bem lá na igreja de Corinto,
e ele escreve uma primeira carta, especialmente advertindo os coríntios a não se envolver com pessoas que, dizendo-se cristãs, tivessem práticas estranhas. E essa carta, ela se perdeu, nós não temos essa carta. Então, Paulo faz uma primeira visita ele escreve depois, algum tempo depois, não, eu estava falando em visita exatamente por isso, ele recebe a visita de uma comissão vinda de Corinto, trazendo perguntas, trazendo uma oferta para ele, ao mesmo tempo em que ele tem informações de outras pessoas de que as coisas estão piorando na igreja de Corinto. Ele então escreve essa carta que nós conhecemos como a primeira carta aos Coríntios, mas que na verdade era já a segunda carta. E nessa carta Paulo anuncia o seu desejo de fazer uma visita lá em Corinto para poder resolver os problemas que existem entre ele e a igreja. Ele faz essa visita, inclusive o que nós lemos aqui é a preparação para essa visita, é chamada a segunda visita. Foi uma visita dolorosa, uma visita complicada. Paulo sai entristecido lá da igreja e ele escreve uma carta pesada, que seria, na sequência, a terceira carta, que se perdeu também, e que onde Paulo pega pesado na igreja. Depois ele manda Tito até lá para saber como a igreja tinha recebido a carta. Tito volta com boas notícias de que a igreja havia se quebrantado, e Paulo então escreve a sua quarta carta, que nós conhecemos como 2 aos Coríntios, onde ele anuncia que pretende fazer o que seria uma terceira visita, que a gente não sabe se aconteceu. Então, nós estamos aqui bem no meio dessa história complicada de Paulo com a igreja de Corinto. Ele acaba de escrever a segunda carta, que na verdade é a primeira, a gente chama de primeira, mas é a segunda, e ele está se preparando para fazer a segunda visita à igreja de Corinto, para resolver os problemas entre ele e a igreja. Esses problemas estavam mais relacionados com o questionamento da autoridade de Paulo, a sua apostolicidade e também algumas queixas dos coríntios de que Paulo tinha dado um tratamento diferente para eles, porque Paulo, em outras igrejas, tinha aceitado a ajuda financeira dessas igrejas, mas em Corinto ele não aceitou. Ele foi fazer tendas, talvez porque ele desconfiasse de que se ele tivesse aceitado alguma oferta ou algum sustento da parte dos coríntios, seria acusado de ser mercenário, como eventualmente ele foi. Mais tarde ele vai ser chamado de mercenário, até pelos próprios coríntios também. Então, ele já sabendo o que é que ia acontecer, preferiu não fazer. É aquela situação, se você fizer vai ser criticado, se não fizer vai ser criticado do mesmo jeito. Ele optou por não receber, foi criticado. Se ele tivesse recebido, seria criticado da mesma forma. Então, essa era a situação, esse é o clima em que ele termina essa carta que nós estamos estudando e terminando. Aqui no final, capítulo 16, é onde ele coloca a revelação dos seus planos e algumas orientações práticas para a igreja. Então, hoje eu quero ver com vocês os 4 projetos que ele tinha diante de si e que ele, os 4 projetos que ele tinha diante de si e que ele coloca diante dos coríntios. O primeiro, ele fala do plano de visitar Corinto, seria a segunda viagem, do verso 5 a 7. Depois ele fala dos seus planos de continuar em Éfeso evangelizando, do verso 8 até o verso 9. Depois ele fala do seu plano de enviar Timóteo a Corinto, verso 10 a 11. E, por último, não é um plano, mas ele justifica porque é que Apolo não quer visitar por enquanto, ou porque que Apolo não vai até Corinto, pelo menos ainda dessa vez. E ao estudar essas partes aqui, eu creio que podemos tirar lições bem importantes para nós, especialmente para pastores e obreiros. Em primeiro lugar, o plano de visitar Corinto, que é mencionado aí do verso 5 a 7. Paulo já tinha dito na carta que ele planejava fazer uma visita à igreja de Corinto. Está aqui no capítulo 4, verso 19. Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos.
Já no capítulo 4, ele ameaçou fazer uma visita, e que essa visita seria uma visita forte, porque ele vai confrontar aquelas pessoas que ele chama de orgulhosos e que falavam de maneira arrogante e que estavam contra o seu ministério ou contra a sua autoridade apostólica. Ele já tinha dito isso no capítulo 4, verso 19. Aqui no capítulo 16, verso 3, ele voltou ao assunto. Final do verso 2, ele diz assim: quando eu for. E no verso 3, quando eu tiver chegado. Quer dizer, ele levanta mais uma vez a questão de que ele tem planos de ir a Corinto. A princípio, para um confronto com os seus adversários lá em Corinto. Mas aqui ele retoma o assunto dizendo que ele tem como objetivo ser enviado pelos coríntios nas suas viagens e desfrutar por um pouco da presença deles. O tom já é um pouco diferente. No capítulo 4, Paulo está tratando da questão dos partidos e da hostilidade contra ele. A gente pode entender como ele fala de maneira mais dura, mais severa, ameaçando mesmo de ir lá e confrontar esse pessoal. Aqui já no final da carta, depois de ter explicado todos esses assuntos, então ele adiciona que ele não quer somente tratar essa questão disciplinar, mas ele tem como objetivo gastar um tempo com os coríntios, não é? Ele, então, a verdade da situação é que ele estava em Éfeso, quando escreveu essa carta. Éfeso era na província da Ásia Menor. O seu plano era sair de Éfeso para a Macedônia, que era uma outra província. Lá na Macedônia estavam as igrejas de Tessalônica e Filipos, que já haviam sido fundadas pelo apóstolo Paulo. E ele provavelmente iria lá na Macedônia tratar das questões referentes à coleta. É por isso que ele diz que ele precisava passar por lá. Estou lendo aqui o verso 5. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. Ele estava em Éfeso, na Ásia Menor, ele ia subir para passar pela Macedônia, onde estava Filipos e Tessalônica, e descer para a província da Caia, onde estava a cidade de Corinto. Então, o plano era esse aqui. Ele está dizendo que vai fazer isso. Tem um pequeno problema aqui na nossa tradução, que você pode comparar com outras, onde ele diz aqui, pelo que você lê aqui no verso 5, dá a impressão de que Paulo iria a Corinto enquanto ele passasse pela Macedônia, o que é estranho, porque Corinto não fica na Macedônia, fica na Caia. Então, a melhor tradução é: irei visitar vocês depois da minha passagem pela Macedônia. Tanto é que a NVI, a NVT, NTLH e várias outras traduções, inclusive a Almeida corrigida, a Almeida antiga, traz essa tradução, que é a tradução correta. Depois dele passar pela Macedônia, é que ele vai lá na Acaia visitar Corinto. Esse era o plano que ele tinha para fazer. E, como eu já disse, o que ele tinha em mente com essa visita, além de confrontar os coríntios, não os coríntios todos, mas uma parte deles, era receber apoio para as viagens que ele queria fazer. Está aí no verso 6, ó. Bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Aqui Paulo está falando provavelmente daquela viagem para a Judeia, para levar aquelas ofertas que ele quer levantar quando chegar lá em Corinto, que ele mencionou no início do capítulo 16, quem estava aqui de segunda-feira passada lembra disso, né? Paulo dá os preparativos para a coleta, como é que deve ser levantada, e ele diz que vai passar lá para pegar a oferta e vai levar para a Judéia. Então é essa viagem aqui provavelmente que ele se refere. Ele quer que os coríntios não somente estejam com a oferta pronta, mas que o ajudem na viagem que ele tem que fazer, que era a viagem de volta. E naquele tempo encaminhar alguém, que é o que ele pede aqui, né, que vocês me encaminhem, era uma linguagem missionária que implicava em ser acompanhado por uma comissão. Às vezes, você vai ver no livro de Atos várias vezes, quando Paulo sai de uma cidade e vai em missão para outra, que ele é acompanhado por alguns irmãos, pessoalmente, que vão com eles até uma certa altura.
e que envolvia também o acompanhamento, o sustento financeiro e espiritual. E dessa feita, meio que Paulo diz, dessa vez eu vou aceitar a ajuda de vocês. Porque quando ele diz, eu quero que vocês me encaminhem, isso envolve finanças. Então aqui ele já está com o coração aberto para aceitar a ajuda da igreja de Corinto. É como se Paulo estivesse estendendo a mão de comunhão, de alguma forma tomando a iniciativa para quebrar aquela tensão que havia com a igreja. Ele quer ser acompanhado, quer apoio financeiro e espiritual. Ele diz aqui ainda no verso 6 que ele planejava se demorar entre eles. Ele não quer fazer uma visita de passagem agora, né? Passar, dizer alô e continuar o caminho. Não, ele diz que ele pretende se demorar e talvez até passar o inverno. Inverno durava 3 meses e a razão pela qual ele talvez tivesse que passar o inverno é que o principal meio de locomoção daquela época era através da navegação. E durante o inverno, navegar naqueles mares era extremamente perigoso. Então, se ele estivesse em Corinto quando o inverno começasse, ele tinha que ficar os 3 meses lá antes de fazer o caminho para a Judéia, que envolvia necessariamente pegar um navio para fazer isso. Por essa razão, ele diz que talvez ele vá ter que ficar lá, passar o inverno. De qualquer forma, final do verso 6 e no verso 7, ele diz que espera permanecer algum tempo com vocês. Não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, o que podia implicar pelo menos 3 meses, se Paulo chegasse na época do inverno. Tudo isso mostra os planos do apóstolo Paulo, contados em detalhe, em transparência, para uma igreja que tinha uma atitude, como nós já vimos, meio que hostil a ele, mas que o apóstolo, por conta da grandeza do seu coração, da nobreza da sua alma, ele estende a mão, como que diz, tomando a iniciativa na reconciliação. Está disposto a receber a ajuda da igreja, agora nesse sentido, pede a ajuda deles, e mesmo que já tenha dito que vai lá para confrontá-los, entretanto diz que espera ser encaminhado nas viagens que ele ainda tem que fazer. Agora, como sempre, Paulo diz aí no verso 7, se Deus quiser, na verdade, no final do verso 7, ele diz, se o Senhor o permitir. Como sempre, o apóstolo, ao fazer planos, se submete à soberania de Deus. Ele sabe, Paulo sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que ele, Paulo, não tem poder sobre os fatos e sobre as circunstâncias. Então, mesmo que ele planeje, ele sempre submete os seus planos à vontade divina, porque ele sabe que ele pode fazer planos, mas os planos de Deus podem ser outros e que as coisas não serão exatamente como ele gostaria ou como ele planejou. Então, a verdade dos fatos, então, é curioso, né, que essa visita ele fez realmente, mas não foi com esse itinerário. Na segunda carta aos Coríntios, inclusive, Paulo menciona que os coríntios o estavam criticando exatamente porque ele tinha mudado o roteiro, como se Paulo fosse inconsequente ou irresponsável. Então, houve uma mudança nesse roteiro. E a visita não foi exatamente como Paulo queria, porque ele se refere a essa visita na segunda carta como sendo uma visita muito triste. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, ele diz, eu decidi por mim mesmo não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, se referindo a essa visita aqui que ele está planejando fazer. Foi uma visita em que houve briga, houve discussão, ameaças. Paulo saiu de lá profundamente entristecido com a igreja. Na segunda aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 2, ele diz assim, essa é a 3ª vez que vou visitá-los. A segunda é essa visita triste, né? E ele agora está planejando uma 3ª. É a 3ª vez que vou visitá-los. Já disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela 2ª vez. Se eu for, não pouparei vocês. Então foi uma visita amarga, uma visita difícil, ou seja, não foi exatamente como Paulo havia planejado. É por isso que ele, sabendo que as coisas nem sempre ocorrem como nós queremos, ele faz os planos e no final diz, se o Senhor permitir, se Deus quiser, que é alguma coisa que a gente deveria aprender a dizer sempre, mas dizer significando, não é da boca para fora como se fosse um jargão evangélico, né? Mas é alguma coisa que expressa a nossa total confiança de que
O resultado final é Deus quem vai determinar. Isso não evita que eu planeje. Eu posso fazer planos, devo fazer planos, tenho que ser responsável com as coisas que Deus me entregou. Meu tempo, meu dinheiro, meu corpo, meus dons, meus talentos. Eu devo ser extremamente responsável com todas estas coisas e planejar certinho como eu vou usar. Mas eu sei que no final tudo está debaixo da autoridade e da providência de Deus e eu devo ter essa atitude de humildade. Então, esse era o primeiro plano de Paulo. Ele estava planejando, depois de visitar a Macedônia, ele vai subir até a província da Acaia, onde estava Corinto, para ali passar um tempo com eles, pelo menos 3 meses, e resolver alguns assuntos pendentes, e de lá descer para a Judéia, onde ele ia entregar as ofertas a serem levantadas. Agora vamos para os planos para o momento, isso era o plano para o futuro, né? Agora, no momento, ele tinha outros planos. E eles estão aí no verso 8 e 9. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Éfeso é onde ele estava. Ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Esse era seu plano para o momento, ficar ali na cidade de Éfeso, província da Ásia Menor, até o dia de Pentecostes. Note que ele usa aqui o calendário judaico ainda como referência, porque Paulo era judeu. E ser cristão não significa necessariamente deixar ou abandonar algumas das práticas culturais dos judeus. Paulo continuou sendo judeu, apesar de ser cristão. A razão que ele dá aqui para se demorar em Éfeso é muito interessante. Na verdade, são 2 razões. Primeiro, ele iria aproveitar uma porta grande e oportuna para o trabalho, como ele diz aqui no verso 9. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. O que terá sido isso? Quando a gente olha para o livro de Atos, no capítulo 19, que é onde você tem um relato de Paulo em Éfeso, a gente vê imediatamente. Deus estava abençoando o ministério de Paulo tremendamente. Multidões estavam se convertendo com a pregação dele. Dali, de Éfeso, saiu a palavra de Deus para toda a região da Ásia, diz o texto lá de Atos 19. E Deus estava usando Paulo de uma maneira extraordinária. É a única vez no Novo Testamento que a expressão milagres extraordinários acontece. É ali no ministério de Paulo em Éfeso, quando até as roupas de Paulo eram usadas para expelir demônios e curar doentes. Em nenhum outro lugar isso aconteceu, mas ali em Éfeso isso aconteceu. Talvez porque Éfeso era um centro de artes mágicas. Na década de 50 do século passado, quando se descobriu a chamada Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, no Egito, descobriram também lá na biblioteca os famosos papiros de Éfeso, que eram encantamentos, poções, maldições, esse tipo de coisa que se faz no ocultismo para dar sorte e prosperidade às pessoas, e tudo isso de Éfeso. E aí foi que se descobriu que em Éfeso tinha uma escola de feitiçaria, uma escola de ocultismo em Éfeso. O Novo Testamento não menciona, mas o Novo Testamento menciona que quando as pessoas começaram a se converter em Éfeso, muitas delas vieram em praça pública para queimar seus livros de bruxaria, feitiçaria e artes mágicas. E agora a arqueologia confirma, dizendo que lá em Éfeso tinha uma escola de bruxaria, de práticas do ocultismo, inclusive trazendo encantamento, né? Traga seu amor de volta, ou então seja bem-sucedido no amor, nos negócios, né? Tinha esse tipo de coisa. Se você acha que isso é coisa nova, já era praticado em Éfeso, né? Lá esse tipo de coisa. E às vezes é praticado hoje em dia, né, pelos praticantes de artes mágicas ou por algumas determinadas igrejas que usam esse mesmo tipo de coisa, né? Mas Paulo foi muito bem usado por Deus, estava sendo usado poderosamente ali em Éfeso, multidões se convertendo, bruxos, feiticeiros, queima de livros, o culto à deusa Diana murchando, a venda de imagens e de nichos da deusa despencando, os vendedores e santeiros
assim, em desespero, né, porque muita gente estava abandonando o culto da deusa Diana para seguir a Cristo. Então, uma grande porta de oportunidade havia se aberto para o apóstolo Paulo. Por isso ele diz: eu não vou para Corinto agora, eu vou ficar onde Deus está me usando. Então, Paulo era sensível, Deus o estava usando de maneira poderosa ali em Éfeso, portanto, não era hora de sair, não era hora de sair do campo, uma vez que o trabalho estava indo, o trabalho estava prosperando, a obra de Deus estava avançando, o reino das trevas estava sendo empurrado para trás, tudo indicava a Paulo que era hora de ficar. O que mostra que o apóstolo Paulo não vivia somente de revelações e visões. Ele tinha um bom senso. Eu já disse aqui aos irmãos com frequência que boa parte da sabedoria cristã é bom senso, é senso comum. É óbvio, se o trabalho está dando certo, se a igreja está prosperando, eu não preciso de Deus uma revelação ou uma comunicação de maneira extraordinária sobre o que fazer. Deus está dizendo, pela providência e pelas circunstâncias, que eu deveria continuar ali. Não são poucos os obreiros que, acreditando nesse tipo de manifestação, abandonaram campos, largaram ministérios e tomaram decisões estranhas, quando tudo indicava que não era isso que ele deveria fazer. Paulo é uma pessoa centrada, pé no chão, ele está vendo ali, é prático, tem senso comum, ele está num lugar onde está sendo abençoado por Deus, não tem por que sair. E aí, vejam a maneira como Paulo via as coisas. O segundo motivo pelo qual ele achava que o plano era permanecer em Éfeso, está aí no final do verso 9. Eu vou ler o verso 9 todo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há muitos adversários. Em que sentido isso é uma razão para Paulo ficar em Éfeso? Pois funciona exatamente dessa forma. Quando Deus começa a abençoar um trabalho, quando o evangelho começa a crescer, a oposição aumenta. Quanto mais eficaz o trabalho é, quanto mais os poderes das trevas são questionados, mais eles vêm com toda a força contra a obra de Deus. Então, há uma grande porta de oportunidade e os adversários são muitos, essas coisas andam juntas. Portanto, é um erro o obreiro pensar, aquele que está sendo abençoado no campo, aquele que está sendo abençoado no que ele está fazendo, é um erro de julgamento pensar que a hostilidade, que a objeção ou a adversidade é um sinal de Deus para ele sair. Paulo entendeu o contrário, era um sinal de Deus para ele ficar, porque além de mostrar que de fato o trabalho dele estava tendo resultado, aqueles novos convertidos ali em Éfeso, eles precisariam de apoio, precisariam de suporte, porque a perseguição era grande, não é? Precisariam de acolhimento e de aconselhamento. Então, o que muitos obreiros, pastores e missionários viriam como sendo um momento de cair fora, que era a adversidade, Paulo via como sendo um sinal de que ele tinha que ficar mesmo. Tinha que ficar, fortalecer o trabalho e continuar. Porque se Deus está abençoando um trabalho e ele prospera, os adversários serão muitos, pode ter certeza disso. Muitos adversários. Adversários gratuitos, gente que, por várias razões, Paulo tinha inimigos, né? Por várias razões, os santeiros de Éfeso, revoltados contra ele, os donos da escola de mágica, né? Por perderem alunos, né? Não faltava gente com motivo para odiar o apóstolo Paulo, e ainda tinha os que não tinham motivo nenhum, e que odiava porque odiava mesmo, né? Simplesmente porque pregavam a religião que não era aquela que eles estavam acostumados. E por aí vai. Mas esse era o plano do apóstolo Paulo, ficar, por enquanto, em Éfeso, considerando o crescimento da obra e o crescimento dos adversários. Muito bem. O terceiro plano de Paulo, está aí no verso 10 até o verso 11, era enviar Timóteo a Corinto. Está aí no verso 10. Se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu.
Portanto, que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Como Paulo não podia ir agora a Corinto, por conta do trabalho em Éfeso, ele estava planejando enviar o irmão Timóteo, embora ainda não tivesse certeza de que esse plano haveria de se concretizar. Veja como ele coloca. E se Timóteo for, Timóteo provavelmente chegaria depois da carta. Então, Timóteo não é o portador da carta, né? Senão Paulo não teria dito isso aqui. Se Timóteo for. Se fosse Timóteo que estivesse levando a carta, então essa expressão talvez não faz sentido. A carta provavelmente havia chegado, mas alguém teria, Paulo tinha muitos colaboradores, né? Alguém teria já levado a carta e depois Timóteo estava planejando ir por ordem de Paulo para lá. Timóteo, o que é que Timóteo iria fazer lá? Provavelmente adiantar a questão da coleta, aquela coleta que Paulo menciona no início do capítulo 16. E tudo indica que Timóteo realmente foi e levou na sua companhia o irmão Erasto. Você lê isso aí em Atos 19, verso 22. Timóteo foi, esse plano se concretizou, Timóteo foi na companhia de Erasto. Paulo faz algumas recomendações aos coríntios em favor de Timóteo, se Timóteo fosse. Primeiro, que eles evitassem fazer alguma coisa que deixasse Timóteo com medo. Verso 10, se Timóteo for, façam tudo para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Talvez essa recomendação do apóstolo Paulo tenha a ver com os seguintes fatores. O primeiro deles era que a relação entre um grupo da igreja de Corinto e Paulo era muito tensa, era de hostilidade. Paulo receava que talvez esse grupo retaliasse a Paulo batendo em Timóteo, de alguma forma tratando Timóteo mal, já que Timóteo era enviado de Paulo e eles não gostavam de Paulo. Então, talvez seja por isso. Ou também, apesar de que uma coisa não exclui necessariamente a outra, por conta do caráter introvertido e tímido de Timóteo. A gente depreende das cartas pastorais e do livro de Atos que Timóteo era uma pessoa mais recatada, mais modesta, não era uma pessoa assim extrovertida ou muito agressiva ou qualquer coisa do gênero, mas uma pessoa cuja timidez talvez fosse a marca mais clara do seu caráter e da sua personalidade. Então, Paulo se preocupa com seu discípulo e diz, olha, não façam nada que deixe Timóteo com medo, porque ele sabia que Timóteo era uma pessoa que precisava constantemente de encorajamento. É só você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, você vê o tempo todo Paulo encorajando, né? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não tenha medo, não desanime, pense nos meus sofrimentos. O tempo todo Paulo está fazendo isso quando escreve a Timóteo, na verdade nas duas cartas, muito mais na primeira. Então, talvez por conta disso. E também tem um terceiro elemento. Nós aprendemos de 1 Timóteo capítulo 5, de que Timóteo era um moço enfermiço, ou seja, ele sofria de constantes enfermidades, a ponto do apóstolo Paulo passar aquele remédio de vinho com água, essa famosa sangria, porque ele diz assim, por conta do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo recomendou o vinho com água para ver se melhorava a situação intestinal, gastrointestinal de Timóteo. Então, era um moço tímido, meio adoentado, né? É até um milagre você ver Timóteo fazendo a carga de trabalho que o Novo Testamento atribui para ele. Ele viajava para os cantos, cumpria as missões de Paulo, organizava igrejas, atendia ao apóstolo e, mesmo assim, sempre doente, sempre lutando contra a enfermidade. Talvez por algum desses fatores, ou todos os três que eu mencionei aqui, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, vocês não façam nada que deixe Timóteo temeroso ou sobressaltado, mas cuidem dele, porque ele faz a obra de Deus como eu faço também. Deem a ele um tratamento como vocês me dão esse tratamento, porque nós somos obreiros e participamos da mesma obra de Deus. A segunda orientação é que ninguém desprezasse Timóteo, está aí no verso 11. Portanto, que ninguém o despreze, provavelmente por conta da sua mocidade. A gente encontra a mesma preocupação
na primeira carta, quando Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o padrão dos fiéis. E a terceira recomendação é que os coríntios o ajudassem na viagem de volta a Éfeso, onde Paulo estava e o aguardava. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, caminho de volta, para que venha até aqui, até Éfeso, onde Paulo estava, visto que eu espero com os irmãos, o que indica que Timóteo não foi sozinho, a gente sabe que Erasto foi com ele, e é provável que mais alguém tenha se juntado àquela comitiva. Então, tudo isso aponta para o cuidado que o apóstolo Paulo tinha para com o seu discípulo, a preocupação com aquele colega de ministério e o zelo pela sua saúde e pelo seu bem-estar. A última parte aqui da mensagem, ou da passagem que a gente tem diante de nós, não são planos de Paulo. Já vimos o plano da visita, o plano de mandar Timóteo, e não, está faltando um, é o plano da visita, é isso mesmo, e o plano de mandar Timóteo. Eu sei que está faltando um aqui, espera aí. Plano de tomar remédio para não esquecer as coisas. Evangelizar Éfeso, isso aí. Então, visitar Corinto, evangelizar Éfeso, enviar Timóteo, e agora a quarta parte com relação a Apolo. Para a gente entender aqui o verso 12, quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora, irá porém quando tiver oportunidade. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que voltar lá para o início da carta, e lá para o livro de Atos, onde a gente encontra Apolo pela primeira vez. Começar com Atos. Apolo era um judeu natural de Alexandria, ele é o único pregador no Novo Testamento que recebe o título de eloquente. Era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. É assim que Lucas o descreve no livro de Atos. É interessante que ele era natural de Alexandria. Alexandria era um dos grandes centros culturais daquela época. Os alexandrinos eram famosos pela sua interpretação alegórica, devido à influência de um judeu cristão chamado Filo de Alexandria, que produziu comentários no livro de Gênesis e outras obras, usando uma interpretação alegórica que depois vai influenciar Orígenes, que depois vai influenciar toda a igreja na Idade Média e desemboca no tipo de interpretação que a Igreja Católica adotou na Idade Média para introduzir as doutrinas e práticas que introduziu. Em Alexandria havia uma grande comunidade de judeus. Foi lá que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, numa versão chamada a Septuaginta. Isso é mencionado numa carta de um cristão chamado Aristeias, datando do ano 175, a um dos imperadores, falando da beleza de Alexandria, inclusive mencionando esse fato aí, que a tradução do hebraico para o grego foi feita lá em Alexandria. E, inclusive, vem a famosa lenda, de que 70 eruditos judeus, em 70 dias, fizeram a tradução do hebraico para o grego e foi tudo igual quando compararam no final. É chamada a lenda de Aristeias para explicar o surgimento da Septuaginta, que é a versão dos 70 da Bíblia hebraica. Na verdade, o processo deve ter durado anos, mas aconteceu, de fato, ali em Alexandria. Alexandria, então, era famosa por ser uma cidade cultural. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá, que era a biblioteca de Alexandria, e era de lá que vinha esse judeu chamado Apolo. Portanto, não é à toa que a Bíblia diz que ele era versado nas Escrituras e que era um homem muito eloquente. Devia ser um grande pregador, com um tipo de interpretação bastante atraente. E ele encontrou Priscila e Áquila. Esse judeu chamado Apolo, ele já tinha ouvido falar de Jesus e se considerava um seguidor de Jesus, mas ele não conhecia direito os caminhos do Senhor. Foram Priscila e Áquila quem o instruíram mais corretamente no caminho de Deus. E provavelmente falaram a respeito do dia de Pentecostes, falaram a respeito dos apóstolos, da igreja em Jerusalém, deixaram a par. E Apolo, então, foi para a região da Acaia e passou
um tempo em Corinto. Ele chegou logo depois que Paulo tinha saído. Então, ele é o pastor que substitui Paulo em Corinto, é Apolo. E o que é que aconteceu? Depois de algum tempo, se formaram ali na igreja de Corinto alguns partidos. Um grupo que era a favor do fundador da igreja, que era Paulo. A questão era quem é o melhor pregador. Então, tinha um grupo que dizia que era o fundador da igreja, que era Paulo. Outro grupo que dizia que era Apolo, eloquente, poderoso em palavras. Outro grupo dizia que era Pedro, o chefe do grupo apostólico. E tinha o quarto grupo, que era o mais complicado, que era o grupo de Cristo, que dizia, nós não somos de homem nenhum, nós somos de Deus. Né? Esse geralmente é o grupo mais complicado, né? esse tipo de gente. É o mais complicado. Então tinha essa briga, essa rixa, essa rivalidade lá na igreja de Corinto, que se refletia na existência desses quatro grupos. Depois de um tempo, Apolo saiu de Corinto. Quando Paulo escreve essa primeira carta aqui, que na verdade é a segunda, quando Paulo escreve a primeira/segunda carta para os coríntios, Apolo já não era mais o pastor de Corinto, mas ele tinha deixado saudades. Por isso, a igreja de Corinto, ao escrever essa famosa carta para Paulo, que eu já venho dizendo a vocês, que Paulo tinha diante dele uma carta dos coríntios, e que é mencionada com muita clareza no capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não esteja só. E a partir daí, toda vez que você encontra o quanto a, é Paulo se referindo, respondendo a uma dessas perguntas. E, curiosamente, olha como é que começa o verso 12. Quanto ao irmão Apolo. Os coríntios, na carta que mandaram para Paulo, perguntaram a Paulo, será que Apolo não pode voltar? Será que Apolo não pode fazer uma visita ou, quem sabe, nos pastorear? Essa foi a última pergunta da carta. Paulo então responde, quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Ele diz aqui, olha, como eu disse a vocês, estou planejando mandar Timóteo. E eu disse a Apolo isso, olha Apolo, Timóteo está indo com Erasto, vai lá visitar Corinto, e eles estão pedindo que você vá. Vá, meu irmão. Percebe a grandeza de Paulo? Ele não tem ciúme, ele não fica assim, eles estão querendo Apolo, mas não me querem. Né? Não fica comparando. A grandeza de espírito do apóstolo Paulo, a gente não pode descrever. Não é movido por nenhuma inveja eclesiástica, nenhuma inveja pastoral, do tipo assim, se comparar com outro obreiro ou colocar qualquer dificuldade a quem ele julga que é rival ou concorrente. Não, ele diz, olha, eu supliquei a Apolo, dizendo, vá visitar Corinto, os irmãos estão querendo você ir lá. Quem sabe Paulo tenha compartilhado com Apolo, né, o que é que estava acontecendo lá e tivesse alguma expectativa que Apolo pudesse ajudar a resolver a tensão que havia entre a igreja e Paulo. Nós não sabemos exatamente a extensão desse desejo, mas o que sabemos é que Paulo diz aqui que ele muito recomendou que fosse visitar vocês na companhia dos irmãos. Mas por motivos desconhecidos, talvez porque Apolo imaginou que se ele fosse para Corinto, a essa altura do campeonato, a presença dele lá só ia inflamar os ânimos, né? O grupo dele iria assim pegar ar, né? O grupo que é a favor de Apolo, ficar assim com toda a moral que Apolo estava lá, e aí a briga ia ficar mais acirrada, ou por qualquer outro motivo, como que Apolo disse assim, e no meio desse abacaxi eu não vou de jeito nenhum. Paulo aqui, veja a cortesia de Paulo, ele não diz o motivo para a igreja de Corinto, e ele meio que desculpa Apolo, né? Veja a cortesia de Paulo, a educação de Paulo para com um colega do ministério. Ele protege, não é? Ele não quis ir agora de jeito nenhum. Esse de jeito nenhum é nossa tradução. Outras não chegam a falar isso, não deixam claro que foi com tanta veemência assim. Simplesmente que ele se recusou, não queria ir, e Paulo acrescenta aqui, ele irá quando tiver oportunidade. É como se Paulo dissesse, irmãos, não é nada pessoal do Apolo, não. Não é nada pessoal dele com vocês, não. É que agora não é a oportunidade, ele não sentiu que é o momento, mas quando tiver a oportunidade, ele vai visitar vocês. Paulo é um cavalheiro,
é um gentleman, como a gente diz. Ele trata com educação, com cuidado, com cortesia, e é um exemplo para todos nós, e isso tudo me leva a nossas conclusões. Algumas aplicações práticas, e eu quero começar exatamente com essa daqui. Primeiro, eu quero falar para os meus colegas pastores. A gente pode aprender aqui dessa passagem a gentileza, cortesia e cuidado para com os nossos colegas de ministério. Ah, se todos os pastores se tratassem assim. Veja primeiro a preocupação de Paulo com Timóteo, que é um colega pastor. Ele manda Timóteo, mas ele está preocupado com Timóteo. Ele pede cuidado para com ele faz algumas recomendações, ele tem amor e preocupação com seu colega de ministério. Era seu filho na fé, era seu discípulo, mas Paulo vê como um colega de ministério fazendo a mesma obra. E o que estiver ao alcance de Paulo fazer para que Timóteo se sinta bem em Corinto, ele faz. Ele faz. Ele não tem ciúmes, ele não é indiferente, ele não vê Timóteo como um concorrente, nada dessa natureza, mas trata com essa gentileza que é característica do espírito cristão. Tudo isso mostra também, veja ainda, o cuidado com que ele explica à igreja de Corinto que Apolo não vai atender o convite deles, pelo menos não naquela ocasião. Veja a maneira delicada, cortês com que Paulo faz isso, para não expor o colega Apolo. Tudo isso mostra como nós deveríamos tratar os nossos colegas. Respeito, consideração, cuidado com a reputação deles e cuidado com o bem-estar de todos eles. E uma segunda aplicação para todos nós é o fato de crermos que Deus é soberano não nos impede de fazer planos. Eu já mencionei isso aqui, mas eu vou mencionar como término. Vejam como Paulo planejou cuidadosamente a sua vida. Ele tinha planos para Éfeso, ele sabia exatamente o que é que ele queria fazer naquele momento, ele ia ficar em Éfeso e continuar o ministério ali. Mas ele já tinha planos para o futuro também. Ele planejava enviar Timóteo, ele planejava uma visita à Macedônia, depois uma visita a Caia, e ele planejava ir para a Judéia. Ele tinha projetos. Agora, o tempo todo, ele submete seus planos à vontade de Deus. Ele diz no verso 6, pode ser que Timóteo vá. Ele diz no verso 7, se Deus permitir. Tudo isso expressa a confiança dele de que a palavra final é de Deus, muito embora essa confiança não tire a liberdade que ele tem de fazer planos. E aqui nós temos uma combinação maravilhosa. Nós temos que evitar dois extremos. Por um lado, nunca planejar e viver de maneira irresponsável e depois colocar a culpa em Deus. Isso acontece muito. A gente é irresponsável, não tem planos, vai vivendo assim de qualquer jeito, né? Ao Deus dará, como se diz por aí, não faz planos, não faz projetos, não tem cuidado, não tem um planejamento familiar, não tem um orçamento doméstico e uma série de outras coisas, e as coisas vão acontecendo, e depois a gente bota a culpa em Deus. Não é proibido planejar e planejar bem. A gente deve usar com cuidado os recursos que Deus nos deu. O outro extremo é você planejar toda a sua vida e não levar Deus em consideração. De maneira que quando seus planos não acontecem como você queria, você bota a culpa em Deus, você fica com raiva de Deus, você fica decepcionado com Deus e acha que Deus lhe traiu ou que você merecia um tratamento melhor. Então, qualquer um dos extremos é perigoso e ele leva a consequências perigosas. O caminho é planejar, mas planejar confiando em Deus, sabendo que a resposta final de todas as coisas está na mão daquele que faz com que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, mesmo que aqueles que o amam nem sempre entendam o que é que Deus está fazendo no momento. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Ó Deus, dá-nos amadurecimento e crescimento para que nós possamos ser pastores e ministros do Evangelho com a sabedoria e o discernimento do teu servo, o apóstolo Paulo, com a humildade e a simplicidade do Senhor Jesus,
seu espírito de abnegação e serviço. Nós oramos também que o Senhor ajude os queridos irmãos que estão aqui nessa noite e que, de alguma forma, precisam tomar decisões, escolher caminhos para a sua vida profissional, vida sentimental, seus relacionamentos. Ajuda-os a tomar as decisões corretas, sábias, sensatas, ao mesmo tempo em que descansam de que o Senhor haverá de conduzi-los em tudo. Abençoa a tua igreja e nos tempos difíceis que nós enfrentamos. Em nome de Jesus. Amém.